meus amores, muito bom dia para vocês. Estou dando início a mais um vídeo aqui para o nosso canal e vou levar vocês comigo, mostrar para vocês tudo que eu vou fazendo hoje, gente. Hoje eu tô dando início, mas eu vou ter que sair porque eu cuido de um senhorzinho, né? E eu vou ter que ir lá dar banho nele e tudo, e logo depois eu volto pra cá. Não é aqui perto, é um pouco distante daqui, mas eu vou de moto, no instante eu chego, né, gente, por aplicativo. E assim que eu chegar, gente, eu vou organizar algumas coisas que tem aqui em casa. Graças a Deus não está muito sujo, porque ontem praticamente não está sujo, né, gente, mas precisa de organização. E ontem a gente lavou aqui a casa, tudinho, mas como vocês sabem, em casa todo dia tem serviço para fazer, né, gente? Principalmente quem tem criança. E hoje meus sobrinhos vieram para cá para ficar com minhas filhas, né? Então eu vou ter que sair um pouco, me ausentar, mas a minha filha mais velha está aqui e mais tarde eu volto, né, gente? Espero muito que vocês gostem do vídeo. Fiquem até o final do vídeo, gente, para me ajudar no meu engajamento. Deixe bastante like, compartilhe meu vídeo para me ajudar, pessoal. E se inscrevam também no canal. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, meus amores, e assim começa meu dia hoje mostrando para vocês. Aí está a minha sobrinha e a minha filha Sarinha, né? Para quem não conhece, para quem está chegando agora, eu estou mostrando para vocês, apresentando para vocês. Minhas sobrinhas vieram passar o dia aqui conosco. E infelizmente eu não pude passar o dia com elas, né? Porque eu fui trabalhar, gente. Logo depois que eu mostrei para vocês aí a situação que estava a minha casa. Essa é minha sobrinha Kênia, morre de vergonha de aparecer nas câmeras, viu, gente? A Vitória também, minha filha, que estava ali escondida, não queria aparecer, né? Mas enfim, gente, elas vieram para cá, brincaram bastante, se divertiram e foram embora hoje. A casa em si não estava suja, pois no dia anterior a gente tinha lavado, né? Na parte da tarde, eu aproveitei uma água que estava no tonel, que já tinha que trocar, e lavei a casa. Bom, gente, estou mostrando para vocês também a situação da minha panela, pessoal. Não só essa, como as outras, pois a chama do meu fogão está saindo vermelha, pessoal. Eu tenho que falar com alguém que faça a manutenção em fogão, para fazer a manutenção no meu cooktop, para parar de fazer isso nas minhas panelas, né, gente? Mas enfim, a gente não pode parar de cozinhar, porque a panela está ficando preta no fundo, né? Tá ficando suja desse jeito. Eu, particularmente, gente, eu não gosto de panelas coloridas assim. Eu comprei, porque só foi a única opção que tinha no momento, então eu comprei. Isso aí são os pratos limpos, gente, que a gente tinha lavado, né? Na noite anterior também. E esses foram os pratos que ficaram da janta, né, gente? Pois a gente estava esperando chegar a água para poder lavar. Porque aqui, pessoal, a gente tem que esperar. Não tem cisterna, não tem caixa d'água. Então, a gente tem que se virar com a água que tem, gente. É complicado, é. Mas a gente faz o possível para poder manter as coisas organizadas, gente. Gente, boa tarde. Acabei de chegar, pessoal, toda descabelada. Já é 5h55 da tarde por aqui. Eu acabei de chegar agora. Eu ia chegar mais cedo, pessoal, só que a moça lá, a senhora lá, dona Ana, ela pediu para que eu ficasse um pouco mais com o senhor. Então eu tive que ficar porque ela teve que sair para resolver umas coisas. Então eu cheguei agora. Mas foi até bom, porque só assim, graças a Deus, a água tá chegando agora, que tava tudo seco. Torrado de água, só tem um pouco de água ali no balde da cozinha. Então, vou descansar um pouco, vou tomar um banho, que eu não estou aguentando. E vou começar a fazer minhas coisas aqui em casa. Vou gravar a rotina da noite para vocês. Gente do céu, que perrengue para conseguir narrar esse vídeo. Gente, eu já narrei ele umas 3 vezes, porém estava dando defeito na fala, né, gente? Eu estava falando, estava saindo aquilo rouco, uma coisa estranha, então eu tive que apagar depois de novo. Estou tentando aqui mais uma vez. Bom, pessoal, comecei aí lavando os pratos, como vocês estão vendo, né? Pois eu falei para vocês que ia tomar um banho, mas não fui tomar um banho. Dei a preferência a
lavar logo esses pratos, né, pessoal? Porque a água aqui é uma bênção. A água chega durante a noite, não passa 3 horas de relógio, gente, e muito fraca. Então, se você não correr para organizar alguma coisa que você tiver de organizar com água, você fica sem fazer, gente. Então, dou prioridade logo aos pratos, ao banheiro e as outras coisas que tiver de fazer, se der tempo, né, gente? Porque durante a noite não dá tempo nem de encher um tonel, né? Enfim, a gente tem que se virar como pode com essa água, né, gente? Para quem está chegando agora, que não sabe os perrengues que eu passo aqui com essa água. Eu moro nessa casa, gente, essa casa de aluguel. Não tem cisterna, não tem caixa d'água, então a gente tem que se virar como pode. O que tem aqui são duas bombonas daquela, uma azul que é minha e a outra é do proprietário da casa, né, gente? Então a água aqui não tem todos os dias, são de 2 em 2 dias. Tem eu e minhas filhas aqui. Não dá para fazer muita coisa, gente, com a água que fica, que a gente reserva, né, para cuidar, para tomar banho também. Não dá para lavar roupa, né, gente? Enfim, a gente vai se virando como pode. Então, quando chega a água, a primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é logo correr e fazer os nossos afazeres, porque senão a gente fica sem fazer, né, gente? E os pratos é uma coisa que a gente tem que dar prioridade, né? E logo depois, pessoal, que termina de lavar os pratos, eu corri e fui lavar o banheiro, né, gente? Que também não posso deixar assim, não. Pois eu tenho aqui minhas filhas pequenas, principalmente a Sofia, para quem não conhece e para quem não sabe, eu sou mãe de 6, me chamo Dei, né? Porém, meus filhos não estão aqui, gente. Meus filhos viajaram para outro estado, estão trabalhando lá. Então, só ficou eu e minhas filhas, né, pessoal? E a prioridade aqui pela manhã é logo lavar o banheiro, porque quando ela se acorda de dia, vai no banheiro, né? Bom, gente, eu estava lavando os pratos e depois também, gente, dar uma limpada lá no meu quarto. Estava muito cansada, muito satisfeita, grata a Deus por ter chegado no dado tempo de lavar os pratos. Você viu, pessoal, o prato escorreu da minha mão na hora que eu estava ensaboando, né? Ontem eu estava com as minhas mãos, sei lá, eu acho que foi um cansaço, né, gente? Que eu não estava conseguindo raciocinar direito, muita coisa já estava saindo, né? Mas a minha mente estava focada tão somente em terminar aqueles pratos. Eu passei, gente, uma eternidade para lavar esses pratos. Uma eternidade, porque a água estava muito fraca. E logo depois, gente, que eu terminei de lavar esses pratos, para você ter uma ideia, lavei os pratos, terminei de lavar o banheiro, pouco tempo, a água foi embora. Enfim, eu fui tomar banho com água, o restinho de água que tinha no tonel, né? E o restinho das coisas ficou para hoje de manhã, gente, porque quando chega a água, não dá para você lavar roupa, não dá para você fazer nada, porém, só essas coisinhas assim e o resto que fique para o outro dia, né? Mas eu agradeço a Deus que ainda tem água, pois tem lugares por aí que nem água tem, gente, que estão numa seca. Então a gente só tem que agradecer, né? Mas aqui, gente, nem sempre foi assim. Aqui onde eu moro tinha água todos os dias, era uma água muito forte e boa, porém levaram a bomba, né, do reservatório. Então, depois que conseguiram colocar a bomba novamente, a água já voltou nesse racionamento todo, gente. Então, são um dia com água e 2 dias sem. E eu não posso nem dizer a você que é o dia completo, porque ela chega. Às vezes chega de manhã cedinho, muitas vezes chega de 10 horas da manhã. E quando dá, gente, 2 e pouca, antes das 3 horas, essa água já está indo embora. Então, não é o dia todo, né? Então, a gente tem que correr bastante para poder fazer nossas coisas. E você, gente, já está cuidando das suas coisas? E espero estar motivando você de alguma forma a cuidar dos seus serviços, né, gente? Porque muitas vezes nós estamos desmotivados, e ficamos procrastinando, né? Sem querer fazer as coisas, deixando para amanhã, para amanhã. E quanto mais a gente
deixa para amanhã, quanto mais nós deixamos para amanhã, é que vai acumulando, né? Porque eu mesmo, no meu estado, né, de cansaço, de procrastinação, eu fico, não, eu vou deixar para amanhã, porque às vezes eu vou trabalhar e chego muito cansada, a gente chegou à noite em casa. Então, pessoal, é, fico sem aquela coragem de fazer, mas tem dias que eu tô ligada no 220 e quando eu boto para fazer minhas coisas, gente, quando eu digo é hoje, é hoje. Não posso mais deixar para amanhã, não posso mais adiar, porque o serviço só vai acumulando, acumulando, e se a gente não correr, gente, quando a gente pensa que não, começa de manhã e vai terminar de madrugada, né? Como várias vezes aqui. Eu já comecei a fazer minhas coisas, uma faxina geral pesada nessa casa e vim terminar de meia-noite, gente, meia-noite e pouca. Também já fiz faxina de madrugada aqui nessa casa, né, para aproveitar. Porque no outro dia eu ia trabalhar, já fui trabalhar morta de cansada, exausta, então não vale a pena, gente, a gente ficar acumulando muito serviço, né? Gente, eu também quero falar para vocês que essa mancha que tem aí na parede não é lodo, não é mofo. Isso aí é a tinta da parede que está saindo devido a quê? Como aí não tem nenhum revestimento, não tem nenhuma cerâmica, nenhum porcelanato nessa parede, ela é desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Então, é uma tinta por cima da outra. De tanto eu estar colocando água sanitária, borrifando, né? Enfim, a tinta está saindo, gente. Mas eu acho essa parede horrível. Porém, a casa não é minha, né? A pessoa não se liga em fazer nada, mas tenho fé no Senhor Jesus Cristo, que já está mais perto do que longe dos meus aperreios acabarem em relação a isso, né, gente? Porque, meu Deus, eu já quebrei tanto minha cabeça aqui que eu não quero mais quebrar, gente, minha cabeça. Não quero mais me perturbar. Já estou deixando as águas rolarem. E aí, pessoal, está o estado da minha panela, né? Para vocês verem como a chama do fogão está deixando as minhas panelas, gente. Pessoal, eu tenho uma coisa para dizer aqui para vocês, viu? Eu amo panela de alumínio. Não gosto de panelas coloridas. Se eu ganhar, tudo bem, lógico que eu vou usar, né? Mas a minha preferência, gente, é panela de alumínio, porque a gente pode arear e ela fica limpinha, brilhando, tinindo novamente, né? E uma panela colorida, a gente não pode arear aquela tinta, né? Mas eu comprei, gente, porque eu estava necessitada. No momento só tinha aquelas. E eu tive que pegar, gente, que eu não ia ficar sem panelas, né? Porque eu estava com as panelas bem velhinhas e essas também já estão boas de trocar, né? Eu vou trocar, gente. Eu vou comprar umas panelinhas mais para frente para mim. Não muita, porque eu não tenho esse lugar todo para colocar. Mas eu estou pensando em comprar, gente, aquelas prateleiras de pendurar panela. Mas eu não vou comprar aqui nessa casa, né? Já estou perto de sair daqui. Glória a Deus, né? Então, menos um aperreio na minha vida. E eu só vou comprar quando eu estiver em outro lugar, né? Mas enfim, por enquanto vamos levando com essa mesmo. E também a gente só pode fazer aquilo que a gente realmente tem a condição, gente. Porque eu só faço aquilo que eu posso fazer. Que eu não vou deixar de comer, né, gente? Também para luxar, né? Tenho vontade de comprar minhas coisinhas tudo do jeito que eu gosto, tenho. Mas enfim, pode esperar. A barriga não espera, né, gente? As crianças não esperam. Quando as crianças estão com fome, mamãe quer comer, eu estou com fome, então eu dou prioridade às coisas de alimento da minha casa. E as coisas úteis, assim, que é para se usar no dia a dia, eu vou comprando aos poucos, gente. Agora, se eu tiver com dinheiro, lógico, que eu ver uma coisa boa que seja do meu agrado e que eu esteja precisando dentro da minha casa, eu vou e compro, né? Como guarda-roupa das minhas filhas. Daqui uns dias, em nome de Jesus, ele chega, né? Eu creio no Deus Todo-Poderoso, que é dono do ouro e da prata. E aí, gente, está o resultado da minha panelinha, né, gente? Linda, maravilhosa. É um brilho maravilhoso. Mas eu ainda fui arear, né, gente? Mais um pouquinho, né? Para tirar algumas manchas que ainda estavam nela. Gente, como eu falei para vocês, eu preciso arrumar uma pessoa. Por aqui por perto eu vi uma placa lá na frente, quando eu fui levar a menina para o colégio, que tem um homem que conserta fogão.
Então, vou pegar o número lá e vou ligar para ele para ver quanto é que ele vem aqui fazer uma manutenção, né, gente? Que não dá para ficar com o fogão desse jeito. Mas isso são coisas que a gente pode resolver, né, gente? Mas agradeço a todos vocês. Quero aqui agradecer, né, gente? A vocês que estão chegando agora. A todos vocês que já estão comigo aqui desde o início. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Peço a vocês que continuem vendo meus vídeos, gente, para me ajudar no meu engajamento. Pois sabemos que não é fácil, é difícil, porém não é impossível, né, gente? E eu creio que vou vencer, que vou conseguir. A gente tem que ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não estou aqui, gente, para falar mal de religião de ninguém. Cada um tem a sua religião, eu tenho a minha, né? E eu creio que cada um, nós oramos um pelo outro, as coisas dão tudo certo. E eu creio que vocês, gente, que estão aqui, já estão me ajudando bastante, gente, né? Em relação só de, assim, curtir meus vídeos, um comentário, uma coisa assim, gente, para me ajudar, para mim já é o bastante. E o resto, Deus é quem faz, né? Pois eu criei esse canal, gente, aqui, nesta plataforma, para conseguir meus objetivos, né, gente? E também, gente, conseguir o meu sonho, que é de ter a minha casa própria. Gente, é muito ruim, pessoal. Quem mora de casa de aluguel sabe o quanto é difícil. Se você atrasar um dia, se acontecer algum problema, porque ninguém está longe de acontecer problema, não está livre de problemas em sua vida, porque problemas vem dificuldade, mas a gente consegue passar, né, gente? E, enfim, o meu sonho é conseguir a minha casa própria, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, mas é muito difícil a gente estar morando na casa das pessoas, né, gente? Mas eu também agradeço a Deus por Deus ter me dado a oportunidade de eu conseguir pagar a minha casa de aluguel. Hoje já faz 7 anos, gente, quase 8 que eu moro em casa alugada e até aqui Jesus tem provido, né? Aí eu já estava terminando de limpar o quarto. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um cheiro a todos e até o próximo vídeo.